Muito boa noite, prezada audiência do cliquearaçoiaba.com.br. Eu sou Aurélio Fidêncio e estou aqui para falar a respeito da matéria aí, a respeito do caso da Gisele Nunes, a jovem aí que trabalhava num restaurante aqui em Araçoiaba da Serra, muito querida por todos que a conheciam, e infelizmente veio a óbito vítima de um AVC, um acidente vascular cerebral. Antes de mais nada, antes de ir aos detalhes desse caso, eu gostaria de pedir a compreensão de todos pela certa demora que eu estou tendo aí na apuração desse caso, que deveria ser feita com muito mais velocidade, muito mais empenho. Porém, eu não tive bem de saúde esses dias, tive uma gripe forte aí, com sintomas similares aí ao da Covid, inclusive com falta de ar, misturado aí com uma crise de ansiedade. Então estou enfrentando aí uma dura crise de ansiedade esses dias devido a alguns problemas de cunho pessoal. Então eu peço a compreensão de todos aí nessa questão da demora para apuração do caso aí e publicação das notícias. Bom, de volta ao caso da Gisele, o que ocorreu na prática, que é inquestionável, é que a moça sofreu uma internação com inflamação, né, com quadro inflamatório, e após ter alta, né, ela infelizmente veio a sofrer esse AVC. Algumas pessoas próximas nos informaram que esses problemas tiveram início após ela realizar um procedimento odontológico. Então, daí o título da matéria, né? Referente aí ao que teria dado início à sequência de problemas que teria levado aí, supostamente, levado a paciente a vir a óbito. Agora eu acabo de retornar da clínica, conversei aí com os responsáveis, iria procurá-los hoje, que eu tive uma melhora agora, depois do almoço, só então eu pude voltar os olhos aí para esse caso novamente, e iria procurá-los, mas antes abri o WhatsApp para ver as mensagens e notei que havia um convite de um dos proprietários da clínica. Então eu manifestei aí que eu iria procurá-los mesmo e que foi muito conveniente o convite e que com certeza eu iria até lá para ouvi-lo. A princípio, fui muito bem recebido, com toda a cordialidade, mas depois houve uma certa hostilidade, questionou meu trabalho, me chamou de analfabeto, entre outras ofensas, que eu vou estar relevando devido à seriedade do caso. Aí a gente entende que as partes ficam nervosas, né, e acaba querendo eleger um culpado. E geralmente o culpado mais próximo é aquele que noticia, né? Virou uma espécie de moda e está culpando os jornalistas e repórteres aí pelos seus problemas. Mas enfim, o que importa é que o doutor ele me apresentou durante essa entrevista. Eu gostaria, inclusive, que a entrevista fosse filmada, mas ele não autorizou a filmagem e diz que só iria se manifestar publicamente, expor a sua imagem na presença de seu advogado. Então eu deixei aí o convite para que a clínica e os seus representantes legais se manifestem aí através de vídeo, através dos nossos canais, dos mesmos canais que nós divulgamos aí o ocorrido, que eles possam estar oferecendo aí à população a versão deles. A dentista que realizou o procedimento de extração do dente da Gisele, segundo relatos do proprietário da clínica, é uma dentista experiente e não teria ocorrido nenhuma falha, nenhum erro durante o procedimento. O que teria ocorrido é que após alguns dias, ele me precisou a data lá,
Após alguns dias, a paciente deveria ter retornado para um acompanhamento e não retornou. A gente questionou isso junto a nossas fontes aí, próximas da vítima, e fomos informados que nessa ocasião a vítima se encontrava sob internação médica e por essa razão não teria comparecido. Fato que nós vamos depois estar comprovando aí documentalmente junto ao hospital e familiares mais próximos daí no caso. Então são todos fatos preliminares. É muito importante deixar claro aqui que a gente não sabe oficialmente qual a causa da morte e se houve algum tipo de erro no procedimento odontológico. Mas algo que é fato, que eu mesmo observei lá na clínica, que em caráter aí de exceção, o doutor, ele atendendo aí a meu pedido e por interesse próprio de sua defesa também, claro, nos revelou alguns dados aí dos pacientes, da paciente no caso. E nesses dados eu pude observar que a paciente já apresentava um quadro de inflamação nos dentes, que teriam sido extraídos aí, então o local já estava com uma inflamação. A paciente também sofria de hipertensão, que é a pressão alta, né, mais popularmente conhecido como pressão alta, e essa relatou que sua pressão estava em 18/10. Pelo menos esse é o número que consta na ficha, uma ficha cadastral de condições de saúde que é feita no momento que a pessoa inicia o tratamento odontológico. Nessa ficha eu observei que há assinatura de Gisele. Então havia assinatura dela de ciência e alegando que todas as informações ali são frutos da verdade. Então ela apresentava esse quadro de pressão alta, 18/10, que é eu não me recordo agora o nome técnico, mas vamos colocar da seguinte forma, que é um ingrediente, um causador aí de AVC. Né? A pressão alta ela causa AVC. E segundo o responsável pela clínica, o doutor que nos atendeu, ela não estaria realizando o tratamento dessa pressão alta com os medicamentos aí que são indicados para esse caso. Até mesmo porque na mesma ficha, quando é questionada se faz uso de algum medicamento contínuo, ela mencionou apenas o uso de um medicamento para quem sofre de ansiedade. Então, infelizmente, aí a paciente ela tinha um quadro de ansiedade e pressão alta. Também estaria um pouco acima do peso ideal, né? E isso poderia, no caso, ter acarretado aí o acidente vascular cerebral. Mas tudo isso é especulação, são apenas informações que a gente recebeu e está repassando para vocês. A real causa da morte a gente só vai conhecer após o laudo do Instituto Médico Legal. Então, eu vou pedir encarecidamente para vocês que não façam nenhum pré-julgamento aí da dentista, não façam nenhum pré-julgamento da clínica, porque isso que aconteceu na clínica, teoricamente, poderia ter acontecido em qualquer outra clínica, em qualquer outro município. Então a gente não está fugindo aí, não estamos amenizando nada, a gente só está sendo justo, porque conhecendo agora com as informações técnicas que eu tenho a respeito desses procedimentos, eu posso afirmar com certeza que isso poderia ter acontecido em qualquer local, em qualquer outra clínica. Então, se você precisa fazer extração de um dente, você precisa se tratar com um médico dentista, não cancele o seu procedimento. Apenas observe a clínica que você vai se tratar, se ela está com todas as normas de segurança, se ela realiza a dedetização, se tem extintor, enfim, todos os requisitos aí de segurança que uma clínica deve ter, segurança sanitária principalmente.
Então, verificado isso, a empresa tendo o alvará de funcionamento da prefeitura, já significa que ela tem todos esses dispositivos de segurança sanitária. Então você realize o seu procedimento odontológico sem medo, porque isso que houve pode acontecer em qualquer outro local. Não adianta vocês saírem daqui para Sorocaba, e para São Paulo e para os Estados Unidos. O risco de uma complicação, a extração de um dente do siso é uma cirurgia. E toda cirurgia ela é invasiva, e todo procedimento invasivo é passível de algum risco. Até mesmo uma anestesia, ela tem um risco de haver complicações. Isso é um risco inevitável, não tem como diminuir esse risco, a não ser pela questão do ambiente, aí ser um ambiente salubre, ser um ambiente devidamente higienizado e que atende todas as normas de segurança sanitária. Repito, pessoal, eu fiquei muito chateado, porque naquela clínica, independente aí se houve uma falha da funcionária ou não, eu notei que eles trabalham em família, é um ambiente familiar, a gente não sabe aí qual a dificuldade que eles tiveram para estar conquistando aí esse espaço, conquistando essa empresa. Então, para a gente conquistar uma empresa, conquistar um negócio, leva muitos anos, muito tempo, muito esforço, muita doação, como é o caso do próprio Clique Araçoiaba, que é uma empresa que eu fundei em outubro de 1999, com outro nome, com a outra proposta, e ao passar dos anos nós viemos nos moldando até que hoje é o portal Clique Araçoiaba, já estamos todos esses anos no ar, e hoje o nosso grande ofício é de estar levando informação e principalmente a verdade para toda a população de Araçoiaba da Serra. E essa é a verdade. Às vezes nós colocamos uma manchete um pouco mais chamativa, sempre respeitando a ordem dos fatos e respeitando principalmente a verdade. Então não há nenhuma inverdade aí na manchete, mas é muito importante que vocês leiam o conteúdo da matéria que é publicado única e exclusivamente no portal cliquearaçoiaba.com.br. Nós utilizamos as redes sociais apenas para pulverizar a manchete, que é como se fosse a capa do livro, né? É a chamada para a matéria. Então vocês têm que ler a matéria para compreender aí exatamente o que aconteceu. E quando a gente coloca uma manchete, a gente tem que colocar uma manchete com um núcleo, tem que ser muito objetivo com o núcleo da notícia. Tem que ser muito objetivo ao que aconteceu. E se é uma matéria, infelizmente, de uma tragédia como essa, como a perda de uma vida de uma jovem, a gente tem que expor isso de forma nítida, explícita, logo na manchete. Pessoa morre por X motivo. Aí os detalhes eles serão aí explanados no interior da matéria, no detalhamento da matéria. Então, por favor, não julguem. A gente encontra muita crítica, muito comentário infeliz, muitas pessoas aí criticando o trabalho da gente, chama de sensacionalismo, mas está aí, acompanhando a página, né? E a gente está aqui vivo e de pé há mais de 23 anos. Então, se fosse um trabalho ruim e desclassificado, a gente não teria o prestígio do povo, o prestígio de vocês que acompanham o nosso trabalho há tanto tempo. Tudo isso é feito para vocês. Então eu vou pedir aí, mais uma vez, você que tem qualquer procedimento odontológico em qualquer clínica da cidade, inclusive na clínica onde ocorrerão os fatos, não cancele por esse motivo. Observe, peça os documentos, vocês estão em dia, desculpa, mas eu quero ver como é que está aí o alvará, entendeu? Na dúvida, pergunta. Todos os dispositivos de segurança sanitária, se tem um procedimento para estar aí livrando os equipamentos de micro-organismos patológicos, né, que tem procedimentos para isso, e tudo isso fica registrado, tudo isso esse pessoal eles têm como comprovar se esses procedimentos são executados ou não. Então, estando tudo em dia e o local estando autorizado pela Prefeitura Municipal, significa que foi, infelizmente,
uma tragédia, um acidente que poderia ter acontecido em qualquer outro local. Se é que a morte da moça realmente teve vínculo com o procedimento odontológico. Porque seria o mesmo que eu comer um bolo e depois do bolo eu tenho um infarto. Daí processar a padaria, fechar a padaria, porque a causa foi o bolo. Pode ser, né? No meu caso, que tenho diabetes, com certeza seria o bolo, mas não por imprudência de quem o produziu, né? Talvez por imprudência minha. Sabia que não poderia estar consumindo bolo aí, comi um bolo todo e morrer. Só uma forma de estar exemplificando aí. Então, resumindo tudo que eu falei aqui, que já foram aí 16 minutos de vídeo, só para sintetizar a informação aí. A moça, a ordem dos acontecimentos foram o seguinte: a moça sentiu algumas dores no início do ano e compareceu a um dentista em fevereiro, mais precisamente, compareceu a um dentista no município do qual ela de fato residia, que é em Salto de Pirapora. Ela estava residindo em Araçoiaba da Serra apenas pela questão do trabalho. Então ela morava com uma amiga, aí estava num alojamento com uma amiga para ficar mais próxima do trabalho. Mas a residência onde ela tinha estabelecida com a família é em Salto de Pirapora. Então em fevereiro ela procurou aí auxílio do dentista devido a dores aí. E desde então não procurou mais. Veio agora em busca de mais ajuda aí do médico odontologista para fazer extração de alguns dentes. Essas extrações foram executadas segundo o responsável pela clínica. As extrações foram executadas aí com sucesso, aparentemente sem nenhuma complicação. Apenas houve aí o não comparecimento da paciente na data combinada para a retirada dos pontos. Porém, alguns dias depois dessa data, a paciente compareceu e ainda estavam com os pontos. Segundo o responsável pela clínica, eles fizeram a remoção dos pontos, não apresentava nenhum tipo de complicação, a não ser um tipo de enrijecimento da mandíbula. Esse enrijecimento, segundo o doutor aí que nos atendeu, é algo de certa forma comum, que não é estranho ao meio odontológico acontecer esse enrijecimento após a extração de dentes do siso. Então ele diz que fez alguns procedimentos mecânicos, né, para movimentar, e até então não apresentava aí nenhuma inflamação, nenhuma complicação grave. E só depois, dias depois, recebeu a notícia aí de que, infelizmente, a paciente teria tido complicações respiratórias e complicações de inflamação. Precisou ser internada e, após uma melhora, ela recebeu alta e já em sua casa, em repouso em casa, infelizmente veio aí a sofrer um acidente vascular cerebral. Agora nos resta aguardar aí o laudo do Instituto Médico Legal para ver quais foram as reais causas aí da morte da jovem. Nesse período eu peço encarecidamente que vocês não culpem, não procurem culpados aí, antes da gente ter esse laudo em mãos. Tá certo? Espero que tenha sido muito claro, muito esclarecedor. Quero deixar claro também que o Clique Araçoiaba não cede a ameaças. Eu não cedo a ameaças, por isso que eu estou aqui praticando jornalismo com seriedade há tantos anos, sem recuar. A gente aqui é o guardião da verdade e a gente não tem medo de ameaças. O que eu estou falando aqui para vocês, para não julgarem, é para uma questão de justiça. Pelo que eu vi, pelos documentos que eu vi, a jovem já apresentava algum quadro que poderia estar levando a essa complicação aí, que é a AVC. Então vamos aguardar para ver qual a causa oficial e após
com esse laudo em mãos, vamos nos manifestar novamente. Muito obrigado a todos. Você que acompanhou até o final, ainda não segue a nossa página, por favor, segue a nossa página para fortalecer o jornalismo sério de Araçoiaba da Serra. Deixa seu like, compartilhe e marque seus amigos nessa matéria importantíssima. Está sendo feita a cobertura exclusiva do cliquearaçoiaba.com.br. Muito obrigado, uma excelente noite, uma excelente semana e um excelente 2023 a todos vocês.